Bem, pessoal, a aula de hoje nós vamos iniciar o conteúdo de estequiometria. Mas antes de a gente chegar e falar propriamente de estequiometria, a gente vai conversar um pouquinho sobre as equações químicas, de modo a entender como elas são, né, balanceadas, né? A gente viu na aula passada um pouco sobre as equações químicas e vocês viram que quando eu conto o número de átomos antes da seta, ou seja, nos reagentes, o número de átomos é igual a depois da reação. Porque os átomos, a reação, ela só promove uma mudança na conformação, assim, no arranjo que os átomos estão fazendo, ou seja, formando novas moléculas, novas substâncias. Mas eles não desaparecem, tá? Então, o balanceamento que a gente vai estudar hoje é exatamente para tornar a equação a quantidade que eu preciso de cada uma das moléculas, os tipos, tanto nos reagentes quanto nos produtos, de modo que eu tenha uma equação balanceada. Por exemplo, se eu disser assim, eu preciso de 3 ovos para fazer um bolo. Aí se eu disser assim, eu preciso de quantos ovos para fazer 2 bolos? O número aqui vai ter que ser quanto? 6, o dobro. Se eu dissesse que era só 5, estava certo? Não, porque a proporção ela tem que ser sempre a mesma. E é isso que a gente vai estudar aí com o balanceamento. Então, o balanceamento químico, né, da equação química, ela segue alguns critérios. Como é que você vai balancear? Primeiro de tudo, você vai ter que representar a equação química, né, conforme as informações que forem dadas a você. Então, por exemplo, se uma questão ela for falar que fulano reage com cicrano produzindo o tal do beltrano, aí você vai organizar isso de modo a formar uma equação química. Ou seja, o primeiro vai reagir com o outro, então esse mais esse vai virar o quê? O outro. Quase uma equação matemática. Por exemplo, se eu disser que o gás hidrogênio vai reagir com o gás oxigênio, aí ó, um mais o outro. O mais quer dizer o quê? Que vai reagir, que estão tendo interação com o outro, contato. E vai se transformar na água. Transformar, quando você fala transformar, vamos produzir, aí você vai pensar em colocar seta. O produto, o resultado da reação, vem depois da seta. Aí você bota lá o símbolo da água. É o primeiro passo. Às vezes, você já vai estar de posse, né, dessa equaçãozinha aqui. Tá? Nem sempre isso acontece. O segundo passo, para você balancear, é você... o que vai ser o balanceamento? É você tornar as proporções iguais. Por exemplo, olhando para essa equaçãozinha aqui, ó, desse lado da seta, quantos hidrogênio eu tenho? 2. Antes, tinha 2. Ok. Desse lado, eu só tenho um oxigênio. E antes eu tinha 2. Não pode. O oxigênio vai desaparecer? Não. É porque a equação está desbalanceada. Então você vai ter que manipular aqui o número do coeficiente de modo que a quantidade final de átomos de cada elemento antes da seta seja igual a depois da seta. E aí, qual é o elemento que você vai começar o balanceamento? Porque o balanceamento é como se fosse um jogo de tentativa e erro. Você vai ajustando aqui e vendo se vai dar certo. Só que você pode fazer isso escolhendo qualquer elemento químico. Só que se você escolher um determinado elemento, pode ser que você demore mais. E tem algumas regrinhas, algumas orientações que a gente dá para você escolher o melhor elemento para você trabalhar menos. Que é muito bom, né? Então,
O segundo passo, você vai escolher o elemento químico que apareça em um dos reagentes apenas. Se tiver um elemento que aparece nos 3 reagentes ou em 2 reagentes, você não vai usar ele. Você vai usar o que só aparece em um reagente. E, de preferência, aquele que tiver o índice. O que é o índice? Esse númerozinho aqui embaixo. Aquele que tiver o índice de maior valor. Certo? Se você escolher ele para começar, vai te ajudar a dar os passos mais facilmente. Depois que você seleciona um, você vai ter que fazer o quê? Acertar os demais coeficientes. Então, você começa por um, e aí você vai, depois que balancear um elemento, você vai escolher outro. E aí você vai sempre seguir nessa ordem. O próximo, aquele que está só em um e que tem maior índice. Até que você consiga balancear todos. Então, o objetivo do balanceamento é que você tenha a mesma quantidade nos reagentes e nos produtos de cada elemento. Vamos fazer um exemplo que fica mais fácil, né, da gente entender. Eu tenho essa equação química aqui, ó. Ela está desbalanceada. Por quê? Porque, olha aqui, desse lado, antes da seta, eu só tenho um cloro. Mas do outro, eu tenho 2 cloros. Como é que pode? O cloro apareceu do nada, surgiu do nada? Então está desbalanceado. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou manipular essa equação, aqui usando os coeficientes, para poder tornar a quantidade de cloro igual de um lado e do outro. Tá? Mas qual é o que eu vou começar? Então, olhando a primeira regrinha, vou ligar aqui a caneta, a gente vai fazer o seguinte. Dentre esses, antes da seta, você tem os reagentes. Ó. Aqui é reagente e aqui é produto. Antes da seta, você tem 3 elementos químicos. O Pb, que é o chumbo, o H, que é o hidrogênio, e o Cl, que é o cloro. Você vai escolher aquele que está sozinho em uma única molécula e que tem maior índice. No caso, os 3 estão sozinhos em uma molécula, ou seja, esse aqui só tem aqui, esse só tem nessa molécula e esse também. E o índice, todos eles é 1. Então, nesse caso, você escolhe qualquer um. Tá bom? Vamos dizer que eu escolho o chumbo. Se eu escolher o chumbo, tem um chumbo aqui e do outro lado tem um chumbo. Tá balanceado. Não mexo em nada. Vou para o H aqui, por exemplo. O H desse lado tem um H e do outro tem 2. Então, eu vou mexer onde tem menos. Que número eu poderia colocar aqui que multiplicaria o 1 e faria com que agora eu tivesse 2 hidrogênios? Então, se eu colocar 2, eu vou ter agora 2 hidrogênios desse lado e continuo com 2 do outro lado. Então, eu balanceei. Eu resolvi o problema. Agora eu vou para o cloro. O cloro, eu tenho 2 desse lado, mas agora, como eu mexi aqui, eu não tenho mais um cloro só, eu tenho 2. Então, também balanceei o cloro. Então, a resposta final é o quê? É só deixar os coeficientes desse jeito aqui. Eu estou colocando 1 aqui, mas não é preciso, tá bom? Então, ao fazer esse ajuste do coeficiente, eu torno essa equação balanceada. Vocês estão com alguma dúvida até aqui? Deu para entender? Pode falar aí no chat. Eu vou fazer o próximo exemplo. Tente acompanhar. Qualquer dúvida é só falar. Aqui,
eu tenho aqui os reagentes e aqui os produtos. Desse lado, eu tenho quantos elementos químicos diferentes? Tenho o carbono, eu tenho o hidrogênio e tenho o oxigênio. Qual que eu devo escolher? Aquele que só está em uma única molécula. Ou, esse aqui só está em uma, esse aqui também só está em uma, e esse também só está em uma. Então, todo mundo poderia. Aí, qual é o que tem o maior índice? É esse, é o H, que tem o maior númerozinho, o índice aqui. Então, eu vou começar por ele. Você pode começar por qualquer um, mas se você começar por esse, fica mais fácil. Esse aqui, ó, tem 12 hidrogênios. Do outro lado, só tem 2. Então, eu mexo aonde tem menos. Que número eu poderia colocar aqui que iria multiplicar o 2 e dar 12? Vai ficar igual? Se eu colocar o 6, 6 vezes 2, 12. Então, pronto. Balanceei aí o hidrogênio. Aí agora eu vou para o outro que tem o índice maior, carbono. Desse lado tem 5 carbonos. E desse lado tem quantos carbonos? Só tem um. Então eu vou manipular onde tem menos. Que número eu poderia colocar aqui que multiplicaria 1 e daria 5? O próprio 5. 5 vezes 1, 5. Tá certo até aí? Falta balancear quem? O oxigênio. Desse lado, eu tenho 2 oxigênios e do outro eu só tenho um oxigênio? Não. Nesse caso, pessoal, eu tenho que somar todos os oxigênios que tem aqui nas moléculas. Então, eu tenho 5 vezes 2, eu tenho 10 oxigênios aqui, nessa primeira molécula. 6 vezes 1, eu tenho 6 oxigênios nessa outra. Então, ao todo, eu tenho quanto? 16. Então, aqui eu tenho menos. Então, que número eu poderia colocar aqui que multiplicaria 2 e daria 16? Opa, o 8. 8 vezes 2, 16. Agora, pessoal, eu tenho uma equação balanceada. A quantidade de cada elemento nos reagentes é igual nos produtos. Tá bom? Aqui, precisa colocar 1? Não, não precisa. Dúvidas aqui? A Mariana disse que não entendeu muito, né? A ideia, Mariana, é você estabelecer o quê? O que é balancear? É tornar semelhante, né? Equilibrar. Então, o átomo que está no reagente, ele não pode desaparecer do produto. E ele nem pode surgir do nada. Então, a quantidade que tem no reagente tem que ser igual à do produto, tá certo? Então, nesse caso, você tem que ir manipulando os coeficientes, aqueles números que vêm antes da molécula, para fazer exatamente esse balanceamento, esse equilíbrio. O que eu estou ensinando aqui a vocês é como fazer isso da forma mais fácil. Porque você pode fazer na tentativa e erro. Tipo, aqui tem tanto, aqui tem tanto. Se eu botar mais um número aqui, multiplico por esse, vai ficar igual a esse. Você pode ir na tentativa e erro. O que eu vou lhe ensinando, o que eu estou ensinando é como fazer isso de forma assim mais dirigida, né? Mais fácil. Agora, olha um exemplo em que eu tenho que dar aquele primeiro passo, que eu tenho que escrever a reação. Então, eu vou ler o texto e a gente, ao ler o texto, vai ver que vai aparecer uma reação química aí. Então, vamos lá. Diz o seguinte: a piroluzita é um minério
do qual se obtém o metal manganês. Ó, se obtém o metal manganês. Muito utilizado em diversos tipos de aços resistentes. O principal componente da pirolusita é o dióxido de manganês. Para se obter manganês metálico, que é o manganês puro, com elevada pureza, utiliza alumintermia, que é um processo em que o óxido, que isso aqui é um óxido, reage com o alumínio metálico. Apresente a reação balanceada, tá bom? Nesse caso, pessoal, você vai fazer o seguinte, você vai escrever, o primeiro ponto é o dióxido de manganês, tá aqui. Ele deu. Pronto. Vai reagir com quem? Vai reagir, ó, com o alumínio. E vai formar o quê? Ele disse que vai formar o manganês metálico. Certo? Só que quando você está fazendo trabalho com metal, o que é que vai acontecer? Vai acontecer uma substituição de alumínio por manganês no óxido. Então vai se formar aqui, isso aqui já é um pouquinho difícil, né? Vai se formar o óxido de alumínio. Então essa é a reação. Só que essa reação está desbalanceada. Então você tem que balancear. Então, para balancear, agora a gente vai escolher aí o processo, né? Você pode começar o balanceamento começando com manganês, com o oxigênio ou com o alumínio. Qual escolher? Primeiro você vai escolher os que tem uma única molécula. No caso de todos os três, pode ser. Só que qual é o que tem o maior índice? Aquele que tem o maior índice é o oxigênio. Então, eu indico que você comece por ele. Então, desse lado tem 2 e do outro lado tem 3. O que é que você pode fazer para balancear? Será que tem algum número que você bota aqui e vai dar... Algum número que você vai botar aqui vai dar 3? Ou algum número que você vai botar aqui vai dar 2? Não dá, né? Número inteiro, sempre que usa número inteiro. Então, a dica é você fazer o quê? Pega o 3 daqui, coloca aqui, e pega o 2 daqui e coloca aqui. Agora, desse lado você vai ter 3 vezes 2, 6 oxigênio. E desse lado você vai ter 2 vezes 3, 6 oxigênio. Balanceou. Aí você vai partir para o próximo. Né? Vamos botar aqui o manganês. Desse lado, agora você tem 3 manganês. E desse lado você só tem 1. Então você tem que colocar o número 3 aqui para balancear. Agora você vai para o alumínio. Desse lado você só tem um alumínio e desse lado você tem 2 alumínios. 2 vezes 1, 2. Então, que número você vai colocar aqui? 2. Vai dar certo? Vai equilibrar? Vai. Só que tem uma coisa, pessoal. Só um errinho que eu cometi aqui. Por isso que essa questão é um pouquinho difícil. O óxido de alumínio aqui é 2 aqui, viu? Então, quer dizer que eu errei aonde? Aqui. Eu vou ter que colocar quanto agora? 2 vezes 2, 4. Então, aqui, ó, 4 alumínio. Então, perceba, pessoal, que
os números que eu for colocar aqui no coeficiente vão depender diretamente de como a molécula é formada. Se aqui na molécula só tivesse um alumínio, o resultado seria diferente. Como tem 2, eu tenho esse resultado. Tá bom? Vamos agora para um outro exemplo, para eu dar outro bizu, né? Outra dica. Vamos lá. Observação. Em equações em que vários elementos químicos diferentes, né, você tem vários elementos químicos diferentes, de preferência é o elemento que aparece com maior índice. Foi a dica que eu já dei, mas que agora a gente vai ver um exemplo mais fácil, né? Olha aí. Você tem aqui quais elementos? Reagente e aqui produto. Você vai ter o elemento titânio, você vai ter o elemento oxigênio, o bromo e o ferro, e o flúor, desculpe. Qual é o que você vai começar? É aquele que está sozinho, ó. Qualquer um dos 3, 4, pode ser. Que só tem uma molécula, né? Não está repetido. E qual é o que tem maior índice? No caso, o flúor. Então, eu vou começar por ele, tá bom? Então, eu vou pegar aqui, ó. Esse lado eu tenho 3 flúor, do outro lado eu tenho 4 flúor. Não tem flúor em outro canto. Então, que número eu poderia usar para poder igualar eles, né? Se eu botar um 3 aqui, não tem nenhum número que eu pudesse botar aqui, por exemplo, multiplicaria 3 e daria 4. Inteiro, número inteiro. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse valor igual a outra que eu fiz. Boto para cá e o 3 para cá. Eu vou multiplicar um pelo outro. Então, vai ficar 3 aqui e 4 aqui. 4 vezes 3, 12. 3 vezes 4, 12. Pronto. O flúor ficou equilibrado. Agora eu vou para onde? Para o outro que tem maior índice. O oxigênio. Desse lado tem 2. Do outro lado tem 2. Então está balanceado, por enquanto. Vou para o outro. Titânio. Desse lado tem 1. Do outro lado tem quanto agora? 3. Então eu vou ter que colocar o quê? Um número 3 aqui. 3 vezes 1, 3. Fiquei com 3 titânio de um lado, 3 titânio do outro. Agora percebe que quando eu botar o 3 aqui, o que é que eu estou mexendo? Eu estou mexendo também no oxigênio. Então agora eu tenho 6 oxigênios desse lado. E do outro lado eu só tenho 2. Então eu vou ter que colocar um número que multiplique 2 e dê 6, que é número 3. Então eu balanceei. Então perceba, quando eu mexi em um, eu acabei alterando o outro. Isso pode acontecer. E por último, o bromo. Eu tenho 4 bromos aqui. E desse lado eu só tenho 2. Então eu vou botar o número 2 aqui, ó. Porque 2 vezes 2 vai dar 4. Tá bom? E assim eu consigo balancear toda a equação. Dúvidas até aqui? Alguma coisa que eu não entendeu? Podem falar, pode colocar no chat. Tá dando para acompanhar o raciocínio? Agora sim, né? Pronto. Agora vamos para uma outra situação. Esse conteúdo aqui é bom fazendo assim mesmo, na prática. Né? Ó, observação 2. Quando há um valor inteiro, quando não há um valor inteiro apropriado, né, para seu coeficiente, ou seja, você teria que colocar, por exemplo, para balancear, tipo, 2,5 ou 1,5, não tem um número inteiro que desse para colocar. Quando acontecer isso e você ficar como que travado, sem conseguir fazer mais nada, então você vai fazer o quê? Você vai multiplicar toda a equação por 2. Porque quando você fizer isso, você vai tirar o quebrado e vai conseguir continuar o balanceamento. Então vamos ver isso na prática. Aqui, ó, eu tenho 3 elementos químicos: carbono,
hidrogênio, oxigênio. Qual é o que tem só tem uma única molécula, que não está repetido? Todos os três não estão repetidos aqui. E qual é aquele, por exemplo, que tem maior índice? O hidrogênio. Então, eu vou começar por ele, tá bom? Se eu começo por ele, desse lado eu tenho 10, né, que é o lado dos reagentes. E do lado do produto eu tenho quantos? Eu tenho 2. Mas que número eu poderia colocar aqui que multiplicaria 2 e daria 10? Eu posso colocar o número 5. Balanceou? Balanceou. Agora eu vou para o carbono, que é o outro que tem maior índice. Desse lado eu tenho 4 e desse lado eu tenho 1. Então, que número eu poderia colocar aqui que multiplicaria 4, certo? Quer dizer, que multiplicaria 1 e daria 4. O número 4. Balanceou? Balanceou. Agora vai chegar o problema. Preste atenção. Desse lado eu tenho 2 oxigênio. Desse outro lado, eu tenho um oxigênio nas duas moléculas. Então, eu tenho aqui, nessa primeira molécula, 4 vezes 2, 8 oxigênios, tá? E desse outro lado aqui, eu tenho 5 oxigênios. 5 vezes 1, 5. Então, eu vou ter, no todo, 13 oxigênios. Me diga, qual o número que eu poderia colocar aqui, certo? Multiplicar por 2 e daria 13. Na prática, eu só poderia botar o quê? O valor de 7, quer dizer, de 6,5, né? 6,5 daria. Só que não posso colocar um número quebrado. E agora, como é que eu saio dessa situação? Eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar todo mundo por 2. Então, ao multiplicar todo mundo por 2, eu vou fazer aqui uma alteração. Está de vermelho. Aqui onde era 1, vai ficar 2. Aqui eu não mexo, porque eu ainda vou mexer, né? Aqui, aonde era 4, eu vou colocar 8. E aqui, aonde era 5, eu vou colocar 10. Tá bom? O balanceamento que eu fiz até então não alterou. Só que agora a quantidade de oxigênio que eu tenho não é mais 13. É 13 vezes 2. Ou seja, 26. Então, qual o número que eu posso colocar aqui para multiplicar 2 e dar 26? Ora, o número antigo, ó, 13. 13 vezes 2, 26. E assim eu balanceei a equação. Tá bem? Então, aí são as regras, orientações, os bizus que você precisa para balancear uma equação.